Olá, muito boa tarde para você. Diário do Brasil desta terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, está no ar. Então vamos aos destaques da edição de hoje. Você conhece a história do Papai Noel, essa figura encantadora, desta época? Veja como ter equilíbrio alimentar no Natal. Veja também como outros países da América Latina comemoram a data especial. Você confere isso e muito mais. Nós voltamos em instantes com o nosso telejornal. Abrimos nosso telejornal falando que no Natal, além de Jesus Cristo, uma outra figura marca essa data tão especial. Estamos falando do Papai Noel. Então, Leonardo Colombo conversou com um professor especialista no assunto para entender melhor a história do bom velhinho. Bondoso, carinhoso, atencioso. Há séculos, o bom velhinho povoa o imaginário de crianças pelo mundo. Com a sua barba branca, bochechas rosadas e o inconfundível traje vermelho, ele é a personificação da alegria e da generosidade. Mas de onde surgiu esta figura tão icônica que marca as comemorações de final de ano? Para entender melhor a origem desta figura tão querida, nós conversamos com um especialista no assunto. O Antônio Walter atua como professor de arte, literatura e cultura em um centro universitário de Bauru. Ele explica que a origem do Bom Velhinho começou há muito tempo. Se nós falarmos da figura do Papai Noel, essa figura surge na Turquia no século III depois de Cristo, O bispo Nicolaus nasceu em 270 depois de Cristo e ele era um bispo muito bom, que ajudava muito os pobres. Principalmente as mulheres que tinham que se casar e não tinham dotes, ele jogava moedas de ouro pela chaminé e, segundo a tradição, elas caíam em meias que estavam junto da lareira. Por isso a tradição das meias. Essa tradição desse bom bispo vai para a Europa a partir do século VI. E no século VI nós temos ela se espalhando, principalmente junto com a tradição do norte, que vinha da figura de Odin, como um deus pagão que presenteava também no inverno, e pelo processo de transculturação, nós temos essa figura se caracterizando no Sinterklaas, ou Sinterklaas, na Holanda, que já era uma figura de um bispo de vermelho, com uma barba branca, e que tinha já um assessor, que ajudava, e que essa figura vai para os Estados Unidos, e a partir do século XIX começa a ser difundida. A partir de um poema, de um texto de Clement Moore, do início do século XVIII, chamado The Night Before Christmas, a figura de um elfo rechonchudo, com a bochecha rosada e com as vestes vermelhas, também começa a aparecer, até que Thomas Nast, que é um cartunista do final do século XIX, ele acaba criando essa figura que se populariza com a barba branca, com a roupa vermelha e com o trenó puxado por renas. No século XX, já na década de 30, com a campanha da Coca-Cola, essa figura, então, ela começa, através dessa campanha, essa figura, então, ela se espalha para o mundo todo. De acordo com o professor, outro ponto interessante é como a história do Papai Noel se adaptou ao longo do tempo, ganhando características diferentes em várias culturas, mas sempre com o mesmo propósito, o de espalhar a alegria e a generosidade. É o que nós falamos na antropologia, o processo de transculturação. Então, cada cultura traz um elemento. É como aqui no Brasil. Hoje eu não posso ter no Brasil eu pensar no Natal com neve. Então, a partir dos elementos que são símbolos universais do Natal, a gente procura adaptar às nossas realidades. Mas isso é muito, muito importante, porque, como eu disse, na Itália existe a figura da Befana, na Rússia também tem a figura do bom velhinho. Então, em cada região, você tem sempre essa figura que traz essa mensagem de esperança e de uma vida nova que vem dentro da tradição cristã.
E por falar em tradição cristã, o Natal também é celebrado de formas diferentes pelo mundo, mas sempre com um único objetivo, o de lembrar o nascimento de Cristo. A tradição sempre é comemorar o Natal, ou antes do Natal ou depois, como acontece na Rússia, na Epifania, no dia 6 de janeiro. Então, essas figuras são muito importantes porque elas acabam centrando no dia 25 a celebração do nascimento do Cristo. Qual que é o papel das culturas europeias e norte-americanas neste processo? Como eu disse, a tradição europeia ela traz essa fusão entre o paganismo e o cristianismo, que acaba criando tradições, como, por exemplo, na Alemanha, a árvore de Natal. A árvore de Natal ela surge a partir do século XIX, quando as famílias elas iam em oração na noite anterior ao Natal, e traziam um pinheiro que representava o próprio Cristo sendo sacrificado, que é um prenúncio da Páscoa. Então ele é colocado ali porque esse tipo de pinheiro ele não morre no inverno. Ele fica verde durante o inverno todo. E eles colocavam maçãs e luzes e velas. Então isso representava justamente a esperança do Natal. Com isso, você tem, a partir da nossa tradição aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, essas novas roupagens assim da figura do Papai Noel, que muitas vezes estão associados ao comércio, etc., mas que, no fundo, trazem justamente o sentido maior do Natal, que é o nascimento do Cristo. No final, a essência do Natal permanece a mesma, a de celebrar a esperança, o amor e a generosidade, independente da cultura. É muito linda a história do bom velhinho, que sempre encantou e continua encantando a todos, Bom, informamos agora que a Receita Federal liberou consulta ao lote da malha fina do imposto de renda aos 144 mil contribuintes que regularizaram as pendências com o fisco, totalizando quase 448 milhões de restituições. Deste montante, 290 milhões serão destinados aos contribuintes prioritários. Entre os beneficiários deste grupo estão 7.745 residentes do Rio Grande do Sul, devido às enchentes que atingiram o estado este ano. A consulta pode ser feita através do site da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar Restituição. E lidar com os banquetes durante as festas de fim de ano é sempre um desafio para quem busca manter o peso. Por isso, a nossa repórter Rafaela Monteiro conversou com uma nutricionista para dar dicas de como alcançar o equilíbrio. Com o final de ano, é esperado que as pessoas saiam da alimentação habitual e chutem o balde por causa das ceias de Natal e Ano Novo. Afinal, esse período é esperado o ano inteiro. Muitas academias entram de recesso e ainda há quem tenha o costume de jejuar antes da hora tão esperada. E manter uma alimentação equilibrada, sem sofrer restrições, pode ser um desafio, já que a tendência é comer e beber muito mais. De acordo com a nutricionista Graziane Esteves, tem hábitos que podem ser praticados para evitar que os quilos a mais apareçam. E por isso, nessa fase, é tão importante a gente manter uma boa hidratação, continuar praticando atividade física, porque, de certa forma, se você está comendo mais, também é interessante que a gente consiga gastar mais dessa energia. Também tentar fazer boas escolhas no restante do dia. Então, no dia da ceia, não passar, às vezes, a tarde toda sem comer nada, vai fazer você chegar na ceia com muito mais fome, E com isso, a gente acaba comendo muito mais. Então, não juntar a fome com a oportunidade. Para não ficar com a consciência pesada por conta da ceia de Natal, o segredo é apostar em refeições antecessoras ao horário da ceia. Para ter mais saciedade, a especialista em emagrecimento indica refeições ricas em proteínas e fibras durante o período da tarde. E estando mais satisfeito, a chance de exagerar durante as ceias é menor. Não fazer o jejum total e realizar as refeições normalmente no decorrer do dia vai evitar que a fome se acumule. E caso vá consumir a bebida alcoólica,
Não tem uma dose limite, não tem uma dose de segurança, tá? A gente vai ter que lidar com ele, né, metabolizá-lo e realmente pode causar uma sobrecarga hepática, né? Você vai ter esses efeitos da ressaca no dia seguinte. Não existe a melhor bebida alcoólica também, é muito importante a gente pontuar isso. A melhor bebida alcoólica é aquela que você bebe menos. Então, quanto menor a dose, melhor, tá? Mas se hidratar muito, proteger a mucosa gástrica do estômago antes, então fazer uma refeição que tenha gordura, que tenha proteína, boas fontes de gordura, boas fontes proteicas, para ter essa proteção gástrica e também evitar ali prejuízos maiores. Se a academia estiver de recesso, buscar atividades físicas livres, como caminhadas, vai aumentar o gasto calórico. E quando for comer, escolha os pratos que realmente goste. Ao invés de comer tudo de tudo, procure comer um pouco de cada coisa, sem se forçar e respeitando a saciedade. E quando o dia seguinte chegar e a consciência bater, lembre-se. Cuidado com a síndrome do Jaque. Já que ontem eu saí da dieta, hoje também vou chutar o balde. Esse é um grande erro. Faz com que a gente nos afasta, né? A gente ainda mais de ter uma relação saudável com a comida e de conseguir retornar aos bons hábitos depois. Então, é normal. Todo mundo no dia do Natal, no Réveillon, vai sair do planejado. O que importa é, após isso, voltar a ter bons hábitos. Até porque ninguém vai engordar em apenas 2 dias. Às vezes, tudo aquilo que você ganhou foi pelo ano todo em desequilíbrio. E vamos agora conferir a temperatura para a nossa véspera de Natal, né, gente? Será que continua estável, quente até a noite em Bauru e na nossa região? De acordo com o IPMET, não há previsão de chuva na maior parte do estado. A mínima permanece em 18 graus, com máxima de 28. A umidade do ar fica em 80%. E no próximo bloco você vai ver como outros países da América Latina comemoram o Natal. Então não perca, nós voltamos já. Voltamos do intervalo falando de basquete, porque o Dragão, em sua temporada lá no Rio de Janeiro, perdeu para o Vasco da Gama. Veja como foi o jogo. O Bauru Basquete encerrou o primeiro turno do NBB com derrota para o Vasco da Gama na noite de ontem. Em jogo realizado no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Dragão foi superado pelo adversário pelo placar de 81-63. Após um primeiro quarto marcado pelo equilíbrio e pela intensidade física, os donos da casa dominaram o ritmo da partida. A partir da segunda parcial, mesmo depois do retorno dos vestiários, o time bauruense teve dificuldades para converter os arremessos de 3 pontos. E nos 10 minutos finais, a exclusão do treinador Paulo Jaú, com 2 faltas já técnicas cometidas por reclamação, impediu que seus comandados pudessem esboçar uma reação. O cestinha do confronto foi Rafael Pulitti, ala pivô vascaíno com 15 pontos anotados. Pelo lado dos visitantes, ou seja, dos bauruenses, os principais destaques foram Alex Garcia, 13 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, e Andrezão, com 12 pontos, 15 rebotes e 2 assistências. Agora o Dragão retoma a disputa do NBB Caixa logo após as festividades natalinas. Já nesta sexta-feira, dia 27, o retorno do Nacional terá início diante da equipe do Minas. A partida acontece na Arena UniBH, lá em Belo Horizonte, às 7 da noite. E em seguida, no dia 29, também fora de casa, o Dragão será encarado pelo Brasília, a partir das 11 horas da manhã, no ginásio Nilson Nelson, no Distrito Federal. E como estamos na véspera do Natal, chegou a hora de conferirmos os serviços que estarão funcionando e também o que estarão fechados para este feriado. O expediente da Prefeitura de Bauru retorna ao meio-dia desta quinta-feira, dia 26.
Os atendimentos de urgência e emergência das UPAs Pronto Socorro Central seguem 24 horas. As unidades básicas de saúde do Jardim Bela Vista, Geisel e Chapadão funcionam hoje e nesta quarta noite, das 7 às 11 horas, inclusive com aplicação de vacinas. As demais UBSs pararam na terça e retomam os atendimentos na quinta-feira ao meio-dia. Atenção agora quem deixou para comprar produtos da ceia e do almoço de Natal na última hora, gente. Os supermercados funcionam nesta terça em horário especial. A maioria entre 7 e 8 da noite fecham. Amanhã, Natal, não abrem, gente. Só reabrem na quinta-feira cedo, viu? Já os caminhões-pipas do DAI podem ser pedidos pelo 3235-6140 ou 3235-6179 do telefone celular 24 horas neste feriado. Já as feiras livres vão funcionar normalmente todos os dias. Os parques municipais, como o Zoológico, Jardim Botânico, funcionam nesta terça, fecham amanhã, quarta de Natal, reabrindo na quinta-feira, dia 26. O Poupa Tempo atende até hoje ao meio-dia e amanhã estará fechado, reabrindo então na próxima quinta, às 9 da manhã. O transporte coletivo aqui de Bauru opera com a tabela do feriado. E quando se fala em Natal na América Latina, as semelhanças são maiores do que as diferenças na hora de comemorar essa data tão especial. Um exemplo está na cultura dos nossos irmãos peruanos. Entenda melhor agora com o repórter Leonardo Colombo. A América Latina é um continente repleto de diversidade com culturas únicas. Em cada país encontramos tradições, músicas, danças e gastronomia que refletem a identidade do seu povo. Porém, quando se fala do Natal, as semelhanças entre essas culturas são mais marcantes que as diferenças. Um exemplo disso é o peru. A culinária é um dos aspectos da celebração natalina que carrega semelhanças com o nosso país. É o que explica este proprietário de um restaurante peruano de Bauru. De acordo com o Amador, a culinária natalina do Peru varia de região para região. No Peru tem muitas regiões distintas. Falamos litoral, os Andes e parte da Amazônia. E em cada região tem pratos típicos para celebrar. Pero, em geral, os pratos que mais se comem é peru, que em espanhol se fala pavo, leitoa, e não deve faltar, pode faltar leitoa, pode faltar peru, pero na mesa de mais humilde não pode faltar chocolate quente e panetone. Pode celebrar Navidad só com chocolate quente e uma rebanada, se fala, de panetone. E depois tem muitas outras variedades que cada um já vai pero porco e peru é os pratos mais e nos Andes se come muito cuy, porquinho das Índias, fritado e ele não vai faltar na mesa na parte andina do Peru, não? E assim como no Brasil, a influência de outros países impactam na culinária local. Como que essa questão cultural está presente na culinária? E não só dos espanhóis. No Peru, na culinária, tem muita influência chinesa. Em tempo da Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses, chineses ficaram no Peru e eles influenciaram a gastronomia peruana. Nosso cardápio tem peruano típico, tem muita influência chinesa para fazer a comida. Mas os Andes é outra história, não? Os Andes basicamente é uma gastronomia própria. Eles vão celebrar com os produtos próprios que dá a Pachamama. A Pachamama é a Madre Terra. ¿No? Lo que produce localmente, os Andes va a celebrar a Navidad, pero más en el litoral, donde llegaron los barcos, ¿no?
Ele tem muita influência chinesa, espanhola, um pouquinho de italiana também. Mas não é só na culinária que os nossos irmãos peruanos guardam semelhanças. Morando há 4 anos no Brasil, o Henrique, mais conhecido como Kiki, faz parte dos milhares de peruanos que escolheram o Brasil como a sua segunda casa. E mesmo há tanto tempo longe do seu país natal, ele guarda boas recordações dos natais que passou no Peru. Minha família é bem peculiar, porque a gente tem costumes muito curiosos da gente. A gente é muito palhaço, muito brincalhão, muito engraçado. Então, a nossa tradição, especificamente, era a gente se juntar para jantar, por volta de umas 8 até umas 10, ficar bebendo alguma coisa, conversando, trocando uma ideia. À meia-noite, a gente se dava parabéns, né? Feliz Natal. E por volta desse horário, antes da meia-noite, a gente costumava ver vídeos de natais anteriores da família. Vídeos antigos, e uma coisa bem específica que a gente fazia, eu acho que você chama de amigo da onça, que é dar presentes falsos, né? Presentes de piada, com dedicatórias muito esquisitas. A gente fazia muito isso também, principalmente os mais velhos. Às vezes os mais novinhos fazem algum tipo de apresentação para a família, algum tipo de... A gente chama de villancicos, que literalmente são as músicas típicas do Natal, cantadas por criancinhas. Ou alguma escenificação viva do... Como que você chama? Pesebre, sabe? Do nascimento da casinha, Sim, Maria. é presépio. Presépio, lembra dessa palavra? Tem isso, e lógico, tem o Papai Noel também. Santa Claus, Papai Noel, que a gente chama assim. Na minha família, especificamente, a gente escolhia um dos pais da família toda. Pode ter sido... Meu pai foi um Natal, outro Natal foi um tio meu e outro tio, assim. E cada um era muito palhaço. O Papai Noel chegava e brincava com as crianças, dava, vamos ver quem que se comportou bem esse ano. Ah, não, você não se comportou bem, não, eu lembro que você fez isso, aquilo. E era muita zoeira, muita palhaçada. Então tem essas tradições, né? E assim como o chefe amador, ele também enxerga muitas semelhanças entre as duas culturas. Vejo muita mais semelhança. Por um lado, que eu já falei de amigo da onça, que eu não sabia que se chamava assim, né? Até que eu vim morar aqui no Brasil e o pessoal falou que chama amigo da onça. A gente também faz amigo secreto, que chama igual, amigo secreto, achei bem curioso. E o que a gente come é igual, a gente come peru, né? Aquela comida, a gente come aquele purê de batata doce, aquela maionese feita com batata, com ervilha. Deve ter algum arroz árabe na mesa. Um pouco antes da meia-noite, lembro que a gente faz alguma oração, uma coisa tradicional da gente. O Peru é um país muito católico, muito crente. Eu acho que igual que o Brasil, quase está na mesma média, vamos dizer, no mesmo percentual da população. Então a comida é muito, muito parecida. Logicamente, por ser Natal, a gente não vai botar na mesa um ceviche, não vai botar algum tacu-tacu, alguma coisa muito tradicional, né? Que se vocês botassem, sei lá, uma moqueca no Natal, é muito quebra de padrão. Usualmente no Natal, ao igual que vocês, são comidas muito aconchegantes. Purê, arroz, batata, carne, porco e peru. Seja no Brasil, no Peru ou em qualquer outro lugar do mundo. O que importa é a troca de afetos e a alegria de estar com quem se ama neste período especial. E esta noite acontece a tradicional Missa do Galo para católicos do mundo todo. É a maior celebração do cristianismo depois da Páscoa. O Papa Francisco celebra diretamente do Vaticano à meia-noite diante dos fiéis. O nome deste momento especial de fé tem origem da crença de que um galo cantou muito forte e alto, anunciando a vinda do Messias por volta da meia-noite na passagem do dia 24 para o dia 25. Aqui em Bauru, a Missa do Galo será realizada em todas as paróquias da Diocese, incluindo a Catedral do Divino Espírito Santo, que fica na Praça Rui Barbosa e deverá receber em torno de 800 fiéis, sendo presidida pelo bispo Dom Rubens Sevilha. As celebrações aqui em Bauru começam hoje entre 7 e 8 da noite, dependendo de cada paróquia. E encerramos nosso telejornal de hoje mostrando que preparar uma mesa posta para o Natal
não precisa exigir gastos extras. É possível criar uma linda decoração sofisticada utilizando utensílios e objetos que você de casa tem, viu? As docentes do Senac Bauru, especialistas em decoração e mesa posta, apresentam dicas práticas e criativas para compor uma mesa harmoniosa e elegante nesta data de hoje. Preparar uma mesa posta para o Natal não precisa exigir gastos extras. É possível criar uma decoração sofisticada utilizando utensílios e objetos que você já tem em casa. As docentes do Senac Bauru, Tânia e Michela, são especialistas em decoração e mesa posta. E são elas quem apresentam dicas práticas e criativas para compor uma mesa harmoniosa e elegante para as festas de fim de ano. O Natal é uma solenidade, né, muito importante, né, porque é reunião da família, né, é um evento religioso e o Natal tem uma grande característica, são as cores. Então é o vermelho e o verde. Você pode, por exemplo, usar folhagens do seu jardim, né, folhagens, pequenas flores nos tons vermelhos, que talvez você já tenha, né? Tem uma grande característica do Natal, que é uma flor que chama bico de papagaio. Então ela é muito bonita, ela é vermelha. Então você usando o que você tem na sua casa dessa forma, velas que você tem, taças você pode virar ao contrário e fazer de suporte, tipo castiçal. Então o pezinho vira o suporte. Tudo isso você tem em casa. E como utilizar, então, elementos também naturais, como flores e frutas, na mesa posta, para enriquecer e dar aquele charme na mesa? O importante é você fazer um centro de mesa, tá? Um arranjo no centro. E com esse arranjo, você pode usar os tons verdes, né? E as folhagens vermelhas. E alguma coisinha assim, tipo umas amorinhas, assim, umas... pequenininhas para você acabar dando uma colorida ali no toque especial no seu centro de mesa. Para a especialista, a criatividade é a chave para compor uma decoração acolhedora e bonita sem investir em novos itens. O mais importante é você usar o que você tem em casa, né? Que assim diminui custos, uma série de coisas. Então você veja o que você tem e começa aos poucos, né? Fazendo a organização. Você pode fazer da seguinte maneira: primeiro você vê o seu espaço, tá? Se você tem uma sala grande, uma sala pequena, se vai ser na copa, se vai ser em algum outro lugar, né? Depois você vai ver a mesa que você tem. Se você tem uma mesa quadrada, redonda, retangular, a toalha que você tem, que acaba vestindo esta mesa, né? Depois você vai ver o número de convidados. 8 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, enfim, os seus familiares. E depois, por fim, o que você vai servir. Então, dependendo do que você vai servir, são os pratos e as taças que você vai colocar na mesa. Atenção! Louças, talheres e taças devem ser dispostos com cuidado, seguindo a etiqueta tradicional, como comenta a Tânia. Na hora da anfitriã fazer a montagem da mesa, às vezes ela fica um pouco nervosa, insegura, principalmente por causa de duas coisas: os talheres e as taças. Então acaba invertendo o garfo, a faca, a colher de posição. Mas existe uma regrinha. Tá? Qual seria? A gente pode ficar de frente para a mesa e fazer o seguinte: o seu lado direito é o seu lado feminino, tá? Então seria a faca, a colher. O seu lado esquerdo é o seu lado masculino, o garfo, o guardanapo. O guardanapo ele pode estar tanto do lado esquerdo como no centro da mesa. Então, você fazendo o A e o O, você não vai ter erro, tá? Daí você pode ver fotos que eu costumo dizer o seguinte: desde que o mundo, é dessa forma. A faca, o garfo, tá?
primeira questão. Segunda questão seria relacionada às taças. As taças a gente pode colocar bem na frente dos talheres, no caso seria da faca, né? Na pontinha da faca você já pode pôr uma taça, e sempre priorizando um copo para água, uma taça para vinho e atrás o espumante. Uma taça flute, que é uma taça diferenciada. Agora nós vamos conversar com a Michela, que ela vai trazer outras dicas importantes para vocês. A gente fala, né, do Natal, sempre a gente usa o vermelho, o verde, a melancia, ela já tem as duas cores, o abacaxi, você põe uma bandeja, né, no centro da sua mesa, aí você vê se é quadrada, se é redonda a mesa, né, e você coloca e enfeita com cortes diferentes, mas que você possa aproveitar depois, inclusive para sobremesa. Vale ressaltar que a escolha das cores também pode ser feita a partir de elementos já presentes no lar. E para a montagem das mesas natalinas, Michele também traz como elemento decorativo o suplá. O suplá é um suporte, nada mais é do que um suporte para colocar na mesa para diferenciar. Mas se você também tiver só a toalha, não tem problema. Mas hoje a gente consegue fazer com reciclável mesmo, a gente consegue ter essa questão de uma madeira, um MDF, e uma capinha, que logo eu mostro, uma capinha que você faz como se fosse uma touca de banho, mas você faz do tecido para encapar essa madeirinha para fazer o diferencial na mesa. E aí, com o guardanapo, você pode usar o de papel mesmo, porque nem todo mundo tem o guardanapo de pano, mas nada mais é do que o guardanapo, você faz só uma dobradura diferente, já vai ficar diferente a sua mesa. Para transformar a ceia de Natal em um momento especial, não precisa de grandes gastos. A decoração criativa tem o seu charme especial, assim como o porta-guardanapo mencionado por Michela. Que dá para ser feito como porta-guardanapo são argolas de cortina, que você também acha em casa de artesanato, uma fita da sua preferência, no caso de Natal, usando o vermelho, o verde e o dourado, e aí você faz e cola com cola quente. E depois é só colocar o guardanapo, fica sustentável e com um valor bem mais acessível. Além de todas as dicas, vale também lembrar que o carinho dedicado à montagem da mesa é também importante para celebrar o espírito natalino. A mesa é o que vai embelezar, né? A gente come com os olhos primeiro. Então fica muito bonito a gente ter essa mesa posta, mas que seja confortável para quem está recebendo e para quem chegue também se sentir acolhido. E o telejornal da Diário do Brasil desta terça-feira chega ao fim. Continuem ligados na nossa programação e também acessem nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia de casa. Uma boa tarde para todos. Feliz Natal com muita saúde, proteção e paz.